Olá, meu nome é Renata Matos e hoje o episódio é sobre o menino que virou o jogo na vida. E eu falo, como sempre, com Cíntia Sena e Ana Flávia Rocha. E o nosso convidado é Wellington Ribeiro. Tudo bom, Wellington? Bem, querida. E aí, meninos, estamos com alguém muito especial. Obrigado. É gratificante poder conversar com você, escutar a sua história e saber um pouquinho do seu aprendizado que você tem para passar para a gente. O que eu queria começar, então, falando com você, te escutando, é sobre sua história. Que menino foi esse que saiu do interior do Rio Grande do Norte e foi para São Paulo? Conta um pouquinho. Vou avisar rapidinho que hoje vai ser pequeno, tá horrível isso, porque vai ficar pequeno o tempo vai ser curto para o episódio. A gente precisa de mais um, viu? Vamos fazer outro depois, né? Vamos, com certeza. Eu sou de Santana do Mato, Seridó, né? Sim. Meus pais nasceram em Santana do Mato. Minha mãe ainda daquela que quando ficava moça, o pai escolhia o marido. Sim. E fazia o casamento, né, desse tempo. E isso aconteceu com minha mãe. Uhum. Ela com 17 anos, meu avô escolheu o marido, apresentou e fez o casamento. Meu pai bem mais velho, com 36, aí 19 anos mais velho do que ela. E minha mãe foi criada num sítio bem simples, uma casa muito simples, eram 13 filhos. E ao casar, foi morar na cidade, Santana do Matos, né? Aquele tempo casava, já nasceu o primeiro filho bem rápido, né? E seu pai não tinha filhos do primeiro casamento? Não, meu pai não teve outro Ah, casamento. Era o primeiro casamento dele. Aí nasceu uma menina, que faleceu com 6, 7 dias de vida. O segundo fui eu. Depois um irmão que também veio falecer também muito novinho. E depois uma irmã que é viva. Em São Paulo nasceu o quinto, que acabou falecendo também por acidente. Então, hoje somos em 2. Aquele tempo a vida não era fácil, muito difícil, né? Não existia essa coisa de ajuda social, né? Então, para quem às vezes estava no sítio e conseguia colher alguma coisa ou plantar alguma coisa, não era fácil. Para quem estava na cidade, aquela cidadezinha pequena no interior, talvez acho que fosse até um pouco mais difícil. E meu pai nunca foi muito adepto ao trabalho. Ele nasceu realmente não gostava de trabalhar de jeito nenhum. Então, imagina que Você aí... cresceu nesse contexto, né? Olhando para o seu pai como referência nessa forma. Nesse contexto. É tanto que estão 2 que morreram de desnutrição. Desnutrição. Deve ter nascido um pouquinho mais forte, não sei. Com certeza. Creio que sim. Mais resistente um pouco. Creio que sim. Mente e corpo fortes. Eu vou ficar um pouquinho... Aí vou trazer a história um pouquinho para um fato que ocorreu o ano passado, que eu acho bem interessante, porque na casinha que eu morava, ela existe essa casinha ainda, hoje até é a rádio local. Você já foi lá de novo? Já. É a rádio local. Existia na frente dessa casa uma casa que as pessoas, esse casal tinha uma situação financeira um pouquinho melhor. E existia lá 3 meninas com mais ou menos 10, 9, 11 anos de idade. E eu era a boneca das meninas. Sim, você era o menorzinho. Essas meninas me pegavam todo dia de manhã na minha casa e me levavam para brincar. Para brincar. Para brincar, que eu era o bonequinho delas. E minha mãe deixava, porque lá eu me alimentava. Sim. E em casa eu não tinha muito o que comer. E a minha mãe dizia que eu tinha muita dificuldade para comer. Se não fosse comida boa, eu não comia. Desde cedo, né? Começa a mostrar... o bom gosto. Padrão de qualidade. Então, minha irmã mais nova, recém-nascida, pequenininha, eu maiorzinho, porque são 2 anos de diferença, ela acabava tendo que escolher a melhor coisa para mim. Sim. E a comida inferior dava para minha irmã, porque ela comia e eu não comia de jeito nenhum. Uau. Quer dizer que eu podia morrer de fome e não comia, não adiantava.
E essas meninas me levavam para brincar. E lá me alimentavam. Ocorreu um fato ano passado muito interessante. O mês de maio é aniversário do Marechal. Sim. E todo maio a gente traz 1 ou 2 ou 3 chefes de fora para cozinhar. E faz aquele evento, o Marechal convida, né, e tal. E eu tive no Marechal numa dessas noites para jantar, eu com 2 casais amigos, numa mesa de 6 lugares. Eu percebi que tinha uma senhora sentada em uma mesa sozinha. E ela chamou o garçom um momento e, gesticulando, eu vi que ela estava chateada com alguma coisa. Sim. Observei e, quando o garçom passou por mim, eu sinalizei. O que está acontecendo naquela mesa? Ele disse, não, já resolvi. Não, mas eu quero saber o que está acontecendo. Ele disse, não, essa senhora veio jantar e ela imaginava que, ao chegar no restaurante, a gente acomodava ela em alguma mesa. Ela está chateada que vai jantar sozinha. Ah, tá. Porque era um evento, ela achou E eu expliquei para ela que eu não podia fazer isso. Que as mesas eram reservadas e eu não podia colocá-la numa mesa. Falei, tudo bem, obrigado. Aí eu me levantei, fui até a mesa, conversei com ela e disse, não disse que sabia o que estava acontecendo, né? Só disse, tudo bem, eu estou vendo que a senhora está sozinha, está esperando alguém. Ela disse, não, aí contou a história para mim. Eu falei, olha, quer ficar com a gente na minha mesa? Uau. Não tem problema. Eu falei, de jeito nenhum, será um prazer. Aí eu mandei colocar mais um lugar na mesa e ela jantou com a gente. Começamos a conversar e tal. Ela me disse que era uma fornecedora daquele restaurante. Como eu não participo das compras diretamente do restaurante, eu falei, a senhora fornece o quê para o restaurante? Eu forneço filé. Eu forneço filé aqui para quase todos os restaurantes de Natal. O meu negócio é só filé. Tá bom. Eu sou o proprietário do restaurante. Ah, que bom, tinha vontade de lhe conhecer. Que coincidência, imagina. E tal. Forneço aqui faz tempo que não me conhecia, tudo bem. E assim foi. Quando chega a hora de pagar a conta, ela quer pagar a conta, a parte dela. Eu falei, não, a senhora é minha convidada, não vai pagar, não. Não, eu faço questão. Não, de jeito nenhum. Hoje quem paga sou eu. E assim foi. Ela chegou, no outro dia me ligou, agradeceu, disse que adorou a noite, adorou me conhecer, agradeceu por ter pagado o jantar para ela, tudo bem. Há 2 meses atrás, essa senhora me liga. Ela estava chorando. Liga chorando, ela disse, sou Maria José do Filé. Se ela falasse Maria José, eu não ia lembrar. Mas o do filé. Maria José do Filé. Maria José do Filé, eu sabia quem era. E chorando. Eu falei, o que aconteceu? O que aconteceu com a senhora? O que aconteceu? Ela, Wellington, eu vi uma reportagem no jornal e estava lendo aqui o jornal e chega aqui um parente meu e eu mostrei, disse que tinha adorado você, que tinha lhe conhecido, você era um cara fantástico, não sei o que e tal. E ele disse assim, a senhora não sabe quem é esse rapaz? Mentira! Era Ai, gente, tô arrepiada. Ela te dava comida. Ela era a menina. Uma das meninas. Que me dava comida. Caramba. Meu Deus, que coincidência. Por isso você falou, não existe coincidências, né? A coincidência é um encontro Aí, e veja bem, como é que a gente se encontra dessa maneira? No seu restaurante. Eu chamo ela para minha mesa, pago o jantar para ela, como se eu tivesse pagando o favor. O que ela fez. O que ela fez. Eu também. Sem que coincidência danada. Sem saber total quem era. Em momento algum você lembrou ela de nada disso. Ela chorava e me chamava de meu menino. Você é meu menino. Caramba, que história. Que loucura. Como a história se interliga, né? Você vê. Aconteceu tanto tempo atrás, né? Tanto tempo atrás, depois de 55 anos. E muita emoção para todo mundo. Você né? tinha que estar, ela tinha que estar lá. Emoção pra todo mundo. Acontece uma coisa dessa. Eu ligo para minha mãe na hora, mãe, e não sei o quê, conto para minha mãe já começa também. Sua irmã, você contou também. E nós também. estamos até marcando um encontro
que eu conversei com minha mãe, eu não tive ainda, mas eu quero marcar um encontro para a gente curtir essa história tem junto. que E eu imagino que ela ficou muito orgulhosa desse menino do menino dela. Com Ver certeza. o que ele construiu hoje, essa virada. Ela me chamando de meu menino, eu não estou entendendo nada. Meu menino. Olha Era aí, o bonequinho de novo. dela. É o bonequinho dela. Ana Flávia, olha aí de novo, Wellington. O menino que virou o jogo. que virou o menino que virou o jogo. Voltando aí Verdade. na Então, sua gente, história. a gente aos 4 anos, incompletos, a gente foi para São Paulo retirando da seca. Eu tinha um tio já em São Paulo, e sabendo da nossa situação, ele resolveu nos resgatar. E levou, 6 meses antes de eu ir com minha mãe e irmã, ele levou meu pai para trabalhar junto com outro tio. Naquele momento, ele fazia umas peças de madeira, artifício de madeira para o lar, como aquelas farmacinhas de banheiro, espelho de banheiro, Pequeno aqueles mobiliário pau de pendurar panela, aqueles Sim. paneleiros que chamavam. E você tinha 7, mais ou menos, na Não, época? tinha 3 anos. Não, tinha nem 3 4 para anos 4, ainda. 4 incompleto. E meu pai foi para São Paulo para trabalhar com ele. E em seguida ele mandou buscar a gente. E a gente foi numa perua Kombi. Eu lembro da saída. Eu tenho uma lembrança muito boa das coisas. Eu me lembro da partida. Meu Deus. A minha avó, eu estava no sítio da minha avó, que eu tive inclusive lá essa semana. A minha avó desmaiou, chorou e desmaiou, aquela coisa toda. Porque antigamente, quando a pessoa ia para o sul, era um adeus. Era um adeus, Você não sabia se voltava. Não sabia se Não, e voltava. não tinha nem meio de comunicação, não tinha. Não tinha, era um adeus. Além de Incrível. ser uma viagem de muitos dias. A gente foi numa Kombi, as crianças iam sentadas no assoalho, e os adultos sentados no banco. A minha mãe disse que essa viagem duraram 7 dias. Eu me lembro atravessando o Rio São Francisco, me lembro de alguns trechos da viagem, como me lembro quando chegamos também em São Paulo. Mas quando a gente fala São Paulo, é outra São Paulo, não é aquela que a gente conhece, né? Eu fui morar numa favela que chamava Ibirapuera, mas não é o Ibirapuera que a gente conhece, no Jardim São Luís. No Jardim São Luís. Essa favela, a pessoa estando naquele hotel Transamérica, ali na Marginal Pinheiros, olhando para o outro lado, essa favela existe até hoje. Sim. Então fomos morar ali. Ali alagava, quando chovia, a gente sabia a hora de sair, né? Dependendo do tamanho da chuva, você tinha que sair, porque alagava. A casa ficava embaixo da E a casa era do seu tio? Não, meu tio morava numa casa um pouco mais de cima, a gente morava na favela, num barraco. Sim, tá. A gente tinha apenas um fogão, 2 bocas, um bujão, 2 ou 3 panelas e as redes. E quando estava frio, passava frio. Frio. E a situação é diferente do que a gente saiu, do que a gente chegou. Né? Só mudou o lugar, o sofrimento era o mesmo. Verdade. Né? E aquilo, desde pequeno, eu via aquilo, não podia fazer nada, eu tinha 4, 5, depois 6 anos, por aí, mas eu entendia que não era daquele jeito, eu não tinha nascido para aquilo, algo estava errado. Isso eu já via de pequeno. Você já enxergava. Já enxergava que algo estava errado. Aos 6 anos eu comecei a fazer pequenos trabalhos. Aos 6 anos começo a trabalhar, mas sempre fazendo pequenos trabalhos. E sua mãe cuidando da casa? A minha mãe, ela costurava para a fábrica, fechando roupa, ela arrumou. Ela fez outras coisas, mas o que ela mais fez foi isso. E ela trabalhava. Ela fez tudo que ela podia. Ela fazia tudo que podia. Faz tudo que pode. A minha mãe trabalhava 20 horas por dia. Nossa. Ela começava a costurar às 5 da manhã e ia até 1 da manhã. Ela dormia 3 horas. Nossa. Ela era muito mais referência para você do que o seu pai, Total. né? Como você falou, ela era sua referência. Total. Ela, com isso, não tinha tempo de cuidar dos filhos nem de cozinhar. Imagina aí. Né? Então, aquela coisa, dormir sem tomar banho, sempre. Ela não tinha, ela precisava de arrumar. A prioridade era arrumar o sustento. Né? E não ficar com mimimi com o filho. Não dava. Então, a gente comia comida sempre muito simples, coisas que não dava trabalho. O ruim é que o cardápio lá em casa mudava de 15 em 15 dias.
Então, era 15 dias de sopa, depois 15 dias de cuscuz com leite, depois 15 dias de coalhada. Quando chegava nos 15 dias de coalhada, era para matar. Nossa! Já esperava. É terrível. Então, assim, porque ela não tinha tempo, ela tinha que fazer algo que fosse muito rápido. Uhum. E aos 6 anos eu comecei a fazer pequenos trabalhos. Né? Já muito habilidoso, você vê, minha mãe conta que eu fazia casa de boneca, com o que tivesse, né? Porque não tinha, não se encontrasse. Mas eu pegava um bambu e fazia um encanamento da casa, eu pegava uma pequena mangueira e fazia a caixa d'água e tinha. Então, meu filho, você reconstrói desde pequenininho, você já constrói. E muito inquieto. Desde pequeno você já constrói. E você era comunicativo já? Desde pequeno já era... Não, eu era tímido. Era? Né? Eu sou tímido, porque hoje não vale a pena ser tímido, eu larguei para lá. Mas eu sou. Né? Que eu gostei, não vale a pena ser tímido. Larguei para lá. Mas eu era muito tímido e sou. Mas faz o que tem que ser vale, feito, né? Não vale a pena. Faz o que tem que ser feito. feito. Não vale a pena, não vou ganhar nada com isso, não adianta. Então, eu não sou, pronto. Essa praticidade. Depois, em outro momento, aqui a gente vai chegar em comunicação, que quero explorar, mas vamos seguir na história. Aí eu fiz pequenos trabalhos até então, sempre trabalhei. Eu vendia pipa, vendia capa de bujão, liquidificador na feira, vendia meia no farol, vendia quebra-queixo, que é um doce de coco que minha mãe fazia, vendia cocada. E aos 9, mais ou menos, eu comecei a empreender. Eu ia fazer a pergunta, se em algum momento esse menino, essa criança, você criança, tomou para você a direção da sua família, assim, eu preciso mudar a minha história, eu preciso tomar. Em que momento foi que você virou esse jogo? Com que idade que você tomou as rédeas? Porque desde pequenininho você já pensava que aquilo não era o que você queria, né? Estava errado. Não era. Para você ter uma noção, eu com 9 anos, eu fui entregar costura com minha mãe e eu passei bem próximo ao aeroporto de Congonhas, tinha um grupo, tinha uma churrascaria que acho que até uns 15 anos atrás, 20 anos atrás tinha, que era Grupo Sérgio. Eram várias churrascarias com esse nome, Grupo Sérgio. E eu passando, eu vi uma placa de rodízio, era aqueles rodízios baratos. Sim. Rodízio por R$ 39,90. E eu queria conhecer um churrasco, eu nunca tinha visto um churrasco, nunca comi um churrasco na vida. Aí eu fui trabalhar, arrumei os R$ 39,90 e fui para o rodízio sozinho. Né? Menino. É o objetivo, sozinho. né? Era seu maior objetivo e sonho naquele momento. Você lutou, fazer aquilo tudo ali. Então, eu vi uma coisa, eu ia fazer. Sim. Tudo que eu queria, eu alcançava, porque eu ia para trás daquilo. Então, eu queria ir para o rodízio, então vou para o rodízio. Você encontrou um meio de ir para o rodízio. Encontrei um meio de ir para o rodízio. Aí foi. Com 9 anos, eu comecei a empreender. Como eu comecei a empreender? Eu tinha uma barraca de doce e de quebra-queixo. Eu vendia lanche Mirabel. Mirabel, já. Conheço demais Mirabel. Vendia lanche Mirabel. Eu me lembro do lanche Mirabel. E outras coisas mais, e o quebra-queixo. Eu arrumei umas caixas de alho, coloquei uma alça e peguei os outros meninos e coloquei para vender nas saídas da escola. Então, ali nas saídas, eles pegavam, eu despachava, e prestava conta daquela venda e dividia o lucro. Né? Meu Deus. O meu tio tinha uma fábrica que fazia aquelas cadeiras de macarrão e aquilo a gente tinha que enrolar aquilo manualmente. Então, enquanto eu estava tomando conta desse comércio, desse pequeno negócio, enquanto não tinha cliente, eu estava enrolando as cadeiras. E os meninos, quando voltavam da venda, enrolavam as cadeiras. E quem eram esses meninos? Eram... Os meninos vizinhos. Colegas ali. Então, eu enrolava essas cadeiras e eu ficava com a metade do dinheiro. Então, aí eu já comecei a entender que sozinho eu não ia chegar a lugar nenhum. Eu precisava empreender. Mas sempre fazendo essas coisas, né? Ali, sem um foco principal. Tipo assim, fazer alguma coisa, você nunca eu fazia nem outra. Apresentado a mas outras não era um maiores, negócio, né? não era um negócio. Sim, eu não tinha um negócio ainda. Quando eu tinha 10 anos para 11 anos, meu pai sempre fez pequenos trabalhos. Aquele roleixo, aquela coisa, porque não desse muita
dor de Muito cabeça. trabalho. Muito trabalho. Eu nasci com um caroço na testa, do tamanho de uma bola de gude. Minha mãe disse que eu nasci, disse que eu não nasci, depois disse que nasci, ela não sabe. Ele foi crescendo, mas parou. Quando ficou o tamanho de uma bola de gude, ele parou. E meu pai e a gente não tinha direito à saúde. Sim. Para você ter direito à saúde, você tinha que pagar um carnê chamado INPS. Era um carnê da capa laranja. Meu pai, quando abriu uma pequena sapataria de conserto, em algum momento ele começou a pagar esse carnê. A minha mãe aproveitou para fazer... Uma oportunidade para tirar. Para tirar esse caroço. E te incomodava isso? Não. Não. Mas era feio, né? Então, Sim. eu me acostumei com ele. Né? Aí minha mãe falou, vamos tirar o caroço. E eu me internei, fui a 1 ou 2 consultas, não me lembro, e eu me internei no hospital Brigadeiro Luiz Antônio, próximo a Paulista, para fazer essa cirurgia. E esse momento, o menino vira homem. A virada de chave. A virada de chave. A gente estava esperando por esse momento, né? Quando você foi apresentado porque eu nunca tinha ficado num hotel 5 estrelas na minha vida. E eu estava no SUS. Para mim era 5 estrelas. Era o hotel 5 estrelas naquele momento. Meu Deus. Porque eu tinha 3 camas. Até então, eu nunca tive uma cama. Era rede? Não, porque não cabia cama. A gente morava num quartinho. Tá. A gente saiu dessa favela e foi para um cortiço. A gente morava num quartinho. Né? Eu podia contar muito mais, mas essa coisa ia... Né? Eu tive por isso que eu tô falando, um sarampo tem que ter mais. nesse quartinho, com 8 anos, e estava eu e minha irmã só, e começou a pegar fogo nos fios, aqueles fios expostos, começou a pegar fogo. Eu mandei minha irmã correr para pedir ajuda, que eu não podia sair porque estava frio e eu estava com sarampo. Mas eu tive que sair porque senão começou a me sufocar. A borracha, né? E eu tive que sair, quase morro nessa saída para o frio. Você tinha a noção de superação naquele momento ou você estava apenas sobrevivendo? Naquele momento eu sabia que estava errado e que não estava certo. Tudo aquilo estava errado. A virada do jogo é no hospital. Aí você achou... Quando eu chego no outra hospital, situação, que eu né? faço a cirurgia, que eu fico numa cama, que tinha uma TV de 14 polegadas, eu tinha um senhor, velhinho, magrinho, que eu não sei qual era o problema dele, e tinha um menino mais ou menos da minha idade queimado. Aí a gente estava no mesmo quarto. Esse senhor magrinho, esse menino que tinha sofrido queimaduras, e eu que tinha tirado aquele caroço. Você tinha raiva ou você se sentia desafiado? Eu não tinha raiva. Faltava algum inconformismo, talvez. Eu acho que é essa inquietude. Né? Era inconformado. Não é raiva. Sim. E ali... Porque são sentimentos bem diferentes que levam para locais diferentes. O inconformismo, o inconformado, a inquietude vai nos levar para Eu tinha meu pai que eu ele via... não parou. Tinha meu pai que eu via que não fazia nada, fazia por onde, né? Então, mas não era raiva. No hospital, eu comia 7 vezes por dia. Foi onde eu conheci pudim, que eu nunca tinha comido. Coisa linda. Entendeu? Foi onde eu comi maçã, que eu nunca tinha comido. Meu Deus. Aí eu falei... Eu quero isso. Isso que eu Existe quero. outro mundo. Existe outro mundo como eu imaginava que existia. Entendeu? E é isso que eu quero para mim. Aquilo me deu uma alegria tão grande, tão grande. A esperança, né? Como é bonito a gente Eu saio dali sabendo onde você quer onde eu ia chegar. Tá vendo? Eu saio dali com certeza absoluta do que que você eu ia queria para a construir. minha vida e o que eu ia construir. Como você não sabia, mas que ia. Não, eu já tinha montado um plano. Já tinha um plano. Já tinha um plano. Empreender, já sabia que empreender era uma saída. Qual era a minha referência? Eram meus tios, irmãos da minha mãe, que mexiam com porta a porta. Eu não tinha outra referência. Sim. Minha referência é porta a porta. Vendas, porta a porta. E você já viu seus tios um pouco mais bem-sucedidos, né? No caso, tendo um pouco mais de sucesso. Então, você já sabia que dali dava certo. Uns melhores, eu tinha um classe média, o resto não. Mas era possibilidade. Não, e era a referência melhor que você do que- tinha, Mas não eu era seu entendia que pai eu ia fazer mais. aquilo e ia dar certo. Gente, essa força é tão bonita, porque
eu vou prosperar, eu vou conseguir, eu vou colocar toda a minha energia para isso. E é o que a gente Total. tava falando antes, né, de começar a gravar. Você acreditava, que eu te perguntei se era uma fé, de onde vinha, mas Não. você sempre acreditou que Total. aquilo ali você teria. Não, até então, eu só... Tá errado, tá errado. Mas é porque você não conhecia o Mas outro ficava, lado. tá errado. Quando eu tive certeza do que eu queria, do que eu ia fazer, aí ficou tudo fácil. Entendeu? Fácil demais essa história. Ficou tudo fácil. Eu fui trabalhar com meu tio. Eram 15 homens na equipe dele e eu era um menino de menos de 11 anos de idade. E o resto tudo maior de idade. No primeiro mês, eu tinha um número, eu precisava de um número, eu precisava de um dinheiro para começar meu negócio. Sim. E eu sabia o que eu ia fazer. Mas eu tinha um número, eu precisava do dinheiro. Eu preciso agora trabalhar de empregado, porque eu preciso ganhar esse dinheiro. O primeiro mês, eu fui o melhor vendedor da equipe, dos 15, e eu ganhei todos os prêmios. Ganhei a melhor comissão e os prêmios. Tinha uns prêmios. Eu ganhei os prêmios. Aí, no segundo mês, meu tio falou, puta merda. No segundo mês, eu fui chefiar uma equipe de E 4 deu certo de homens. novo. Porque naquele tempo... E um menino, né? Naquele tempo, as pessoas não eram alfabetizadas. Essa mão de obra era toda do Nordeste. E as pessoas no Nordeste não eram alfabetizadas. Sim. E então tinha que ter um chefe de equipe que soubesse fazer as anotações. Né? Então eu fui chefiar essa equipe e eu fui... A melhor equipe foi a minha. Mas de aí venda. você então tinha escola, você estudava Desde também? eu estudo desde a coisa. A minha mãe acreditava que a gente ia virar o jogo através da educação. Sim. Tá? Então, ela, na Ainda bem que verdade, ela tem tudo essa que ela visão. fazia era para me educar, porque ela não achava que ela virava o jogo, ela achava que eu virava o jogo. E é o que ela podia te dar também, né? É o que ela Ele vai acreditava. estudar e a gente vai virar o jogo através dele, não? Sim. E através da força dela de trabalho. Muito parecido com a Para mim poder estudar. Então, eu não tinha como não estudar, porque era tudo que minha mãe queria na vida. Eu nunca fui de estudar, não. É, Mas falando, é muito parecido com a eu história não do meu podia- pai. Eu não podia me parecido. negar. Então, eu estudava. Aquele tempo nós estudava os 7, né? Não tinha pré-primária. Ou não tinha na escola municipal estadual. Né? Eu sei que eu comecei aos 7, aos Sim. 6 para 7, porque eu não tinha 7 completo. E estudava. E também, até os 9 anos, até a 4ª série, não tinha escola à noite. Então, quando eu estou lá nos 10 para 11, eu já tinha a noite. Então, foi quando eu comecei o trabalho e trabalhava de dia e estudava de noite. No 3º mês com meu tio, eu fui para a cobrança. Que eram Você 3 era bom de estágios. matemática. Sempre. Eram Conta 3 sabe. estágios, desde menino. Era vendedor, chefe de equipe e cobrador. Sim. Eu fui para a cobrança. Na cobrança, fui dizer a melhor cobrança também e recebi o melhor prêmio. Consegui 100 mil cruzeiros, que era o número Esse que número estava na minha ficou marcado. Aham. Eu não Era sei essa porquê, quantia. Eu não sei porquê, mas eu precisava de 100 mil cruzeiros para começar meu negócio. Quando eu consegui os 100 mil cruzeiros, eu pedi as contas. Aí eu saio. E comprei de outro tio, esse que nos levou para São Paulo, que tinha essa pequena marcenaria, que vendia produtos para esses Macarrão. sacoleiros. Eu comprei 200 mil cruzeiros de mercadoria. Como é que você pagou? 100 mil e Ele 100 pagou mil para pagar com metade, 30 ele já dias. tinha, já, Pronto, né? queria saber a negociação. 100 mil e 100 mil para pagar com 30 dias. Sim. E quem te ensinou isso a negociar? A vivência, a Era observação. o que eu tinha, era o que eu tinha. Aham. Alcançar o Eu queria objetivo. escutar, eu queria escutar. Ele dobrou. O que eu tinha. Eu só queria uma coisa. Era vencer. Entendeu? Então, o que eu tinha era isso. Entendeu? Eu sou gestor, eu sou empresário, eu não sou vendedor. Sim. Entendeu? Mas, se precisar vender, eu vendo. Aham. Mas não é o Legal, que eu... ó, que interessante já essa diferenciação. E na sua história, que eu sei que tem ainda vários desdobramentos, mas esse foi um grande momento gratificante na sua história? Até hoje eu me lembro do dia que eu saí do hospital. Que coisa. Foi uma coisa fantástica, era uma alegria imensa por saber O que por você saber o que é- eu teria que fazer, por entender o que eu queria.
Aham. Você não precisa... Se você, Porque antes você só sabia o que ali, você pra não mim, tá queria. tudo certo já, Aham. porque eu queria. É. Então, quando você quer uma coisa, você já tem. Você não quer? Não, se eu quero já tenho, tem. Eu só não queria. Você tá Que eu brincadeira. acreditasse, que é o cocriar. Isso, você tem que né? fazer. Tá vendo? É o que eu falei. Aí. Total. O que você quer, você vai ter. Sim. Total. E você já se imaginar lá. Eu sabia, eu enxerguei. Aham. Eu sabia onde eu ia chegar. É uma visão muito clara. É. Eu sabia. Só que não tinha... Eu comecei o trabalho. Eu comecei aquele trabalho de porta a porta, sozinho, agora a pé. Antigamente, meu tio levava, deixava em um determinado bairro, e ali a gente fazia o trabalho. Ao meio-dia ele pegava a gente para almoçar, e depois continuava o trabalho à tarde, e no final do dia pegava a gente para ir embora. No meu caso, não. Eu precisava de ir a pé. Era você por você mesmo. Eu precisava, quanto mais coisas eu suportasse de peso, mais possibilidade, porque eu tinha mais produto. Então eu colocava uma carga total, que eu ficasse... Eu era bem magrinho, sempre fui alto, mas era muito magrinho. E colocava uma carga total, que é tanto que nos dias que havia mais dificuldade de venda, eu ia me arrastando, porque eu já não aguentava mais o peso, Passar muito sabe? tempo com aquele peso. Muito tempo com aquele peso. E era só você vendendo nesse Era só momento. só eu vendendo. Nesse tempo, a minha mãe ficou grávida. Sim. Tá? Até então, a minha mãe, no casamento, nunca foi feliz no casamento, por aquela história. Casou sem gostar, não sei o quê. Ela pensava em se separar do meu pai no momento que a gente crescesse. Para que a gente não crescesse sem pai. Aí ela engravidou. Aí ela engravidou. Ai. Minha mãe era amarga, era triste, era uma pessoa... A única esperança que ela tinha era eu. Era você. Era eu. E sua irmã nesse momento? Minha irmã sempre... meus olhos da minha mãe eram para mim. Que Eu coisa. não sei se é por ser homem. Acho que sim, provavelmente. Era Era para essa mim. carga aí, Então, por isso. as possibilidades... todas as fichas estavam sendo postadas em mim. Inclusive, Já já postou assumiu esse lugar posteriormente na família. Aí minha mãe ficou grávida. Eu já fazendo esse trabalho. E assim eu fui. Né? Assim eu fui, as coisas começaram a dar certo, aquele 100 cruzeiro com 30 dias foi uma tristeza desgraçada, porque eu só tinha 98, entendeu? Aí meu pai fez uma ação, me emprestou 2, e eu cheguei com 100. Tá vendo? Né? Eu lutei, mas consegui 98. 2 cruzeiros, 2.000 cruzeiros. Não era cruzeiro, 2.000 cruzeiros. E eu consegui, ele me emprestou, eu fui lá e paguei. E a coisa foi seguindo dessa forma. Arrumei um outro jeito de ganhar dinheiro, porque eu percebia que quando eu ia vendendo, que tentava vender aquelas cadeirinhas de criança, de macarrão, e no quintal tinha uma cadeira quebrada, eu tentava vender outra e não conseguia. Eu comecei, eu sei reformar, eu vou Consertar. também tentar vender a reforma. Sim. Aí, o que eu fazia? Eu ia com a mercadoria, no final do dia deixava aquela mercadoria guardada na casa de alguém e vinha recolhendo os ferros daquelas cadeiras quebradas para fazer a reforma. Chegava em casa e ia para a escola, chegando da escola às 11 da noite, 11h30, eu ia reformar as cadeiras. Um dia eu pintava e outro dia eu fazia o trabalho de enrolar com macarrão. Eu dormia lá para 1h da manhã, ou 2 horas, dependendo da disposição, e no outro dia cedo começava tudo de novo, de domingo a domingo. Meu Deus. Hoje em dia tem muitos nomes para isso, né? Venda de produto, serviço agregado, né? E tudo De domingo na a domingo. raça. De domingo a domingo, na raça pura. Minha mãe, quando nasce o menino, logo novinho, ela deixa o meu irmão com minha irmã. A minha irmã com de 9 para 10, com a criança pequena, de 6, 7, 8 meses, e ela ingressa comigo nesse trabalho. Porque ela viu que estava dando certo. O tamanho do potencial. E nesse momento você já colocava dinheiro em casa também? Já. Esse dinheiro não era... Você reinvestia, né? Tinha lá, você já tinha essa cabeça? O problema é que eu não estava no zero, eu era no menos zero, eu precisava chegar no zero. Entendeu? Eu precisava primeiro chegar no zero, porque não tinha uma casa para morar. Eu consegui. Entendeu? Então,
as coisas não andavam porque eu precisava sair do menos zero. Então, Sim. tudo aquilo que... Não tinha uma geladeira, não tinha nada. Então, você ia tendo que dar uma arrumadinha Isso na é muito bonito, merda. né? Nos dias de hoje. O zero é um ponto muito privilegiado. Confortável, o zero é sim, fácil. é O zero é um fácil. ponto privilegiado O zero e confortável. é luxo. A gente às vezes não quer. Exato. O menos zero é que é difícil. Exatamente. Né? Então, a minha mãe ingressou comigo. Minha mãe é um trator. Que legal. Aí, duas forças, né? É. Com 12 anos, eu comprei meu primeiro carro. Essa história Com 12 inacreditável. anos. Eu comprei meu primeiro carro com 12 anos. Essa história também é engraçada, porque esse carro era um Fusca 1500, que era de uma merceariazinha na esquina da minha casa, um bar. O nome do cara era alemão. E o cara colocou a placa, naquele tempo o cara colocava aquele vende-se, né? E colocou, e eu fui lá. Meu sonho era um carro. Eu era louco por um carro. E você pensava nisso porque queria um carro também para trabalhar, né? Porque para todo mundo quer um carregar carro aquele para trabalhar. Então Aquele você tinha peso nas essas duas, costas, tirava o peso das minhas tirava o peso das costas. suas costas e multiplicava a Exatamente. capacidade de produto que você vai Pelo levar. sonho de ter um carro, Sim, e também eram as porque duas o carro coisas. era uma ferramenta de trabalho. Aham. Né? Aí ele colocou a placa de vendas. Eu fui e perguntei, me lembro. Ele estava em pé no bar e tinha um cara sentado no balcão tomando uma cerveja. E eu entrei e perguntei quanto era o carro. Ele falou o carro era 42 alguma coisa. Milhões, Mil cruzeiros, milhões de E ele cruzeiros. Esses dinheiros eu não realmente lembro mais. desdenhando do menino de 12 anos. ele perguntando. Não lembro mais. E eu falei, ok. E meu pai, embora a gente nunca teve uma relação muito amigável, mas eu sempre respeitei muito. Pai, eu quero comprar o carro assim, assim. Ele não sabia que eu tinha dinheiro. Ninguém sabia que eu tinha dinheiro. Aí ele disse, se tiver dinheiro, pode comprar. Eu falei, tá bom. Me subestimou, né? Desdenhou. Aí eu peguei o dinheiro e fui para lá. Todo mundo subestimou, né? Quem estava vendendo, seu pai. Ninguém botou fé. Aí peguei o dinheiro e fui para lá. Quando cheguei lá, o cara, o que é isso aqui? O dinheiro do carro. Aí o cara disse, você é doido? Não, rapaz. Não é assim, não. Não é assim, não. Aí o cara que estava tomando esse falou, e você falou que vendia. O cara foi meu advogado, sabe? Aí o cara falou, então vai chamar seu pai. Aí eu vou chamar meu pai. Quando chegou, o que é isso? O senhor disse que eu podia comprar. Se eu tivesse aqui. dinheiro, eu podia comprar. Não, Palavra. Aí você chamou junto, fala sustenta. Não aceito, sustenta a palavra. Aham. Aí eu disse, ok, mas tem que ficar guardado. Eu falei, tá bom. Uma coisa de cada vez, né? Não, e você já dirigia? Eu nunca aprendi a dirigir, eu já sabia. Que coisa louca. Eu já sabia. Eu já sabia. É uma história fascinante. Não, eu já sabia total. Guardei o carro, coloquei o carro em casa, passei 10 dias dormindo dentro desse carro. Ai. 10 dias, dormi 10 dias dentro dele. Curtindo a conquista. Ele tinha um cheiro tão bom, não lembro o cheiro dele. curtindo Eu lembro o cheiro do carro. Mas cheiro de Conquista. Fusca é bom mesmo, não é verdade? Até todo Fusca tem um cheiro bom. E em seguida comecei já a sair por ali, e já fui trabalhar. A coisa começa a melhorar. Sim. Porque eu levava mais mercadoria, chegava Ganha mais escala. rápido na freguesia, Né? entendeu? E sua A mãe coisa com você? Comigo. Tá? Aí, em seguida, trouxe uma tia, depois trouxe outra, depois arrumei uma pessoa de lá, e com 13 anos eu tinha 15 15 o quê? funcionários Pessoas trabalhando. trabalhando. E você nunca foi parado dirigindo? Eu coloquei aquela faixa degradê que tinha uma faixa degradê. Todos Não te os apareci- artifícios não e apareceu artimanhas pra você. conseguir o que E queria. aí eu ficava com a cabeça no teto, para ninguém me ver. E você com 12 anos Andava. era magrinho? Eu era magrinho, mas era alto. Sim. Aí eu ficava com a cabeça no teto. Sim. E tentava me esconder, né? Sim. Mas de vez em quando dava bronca. De vez em quando dava bronca. Aí comprei mais um Fusca, aí eu coloquei um primo para trabalhar de sócio. Depois eu comprei o outro, o meu tio, que foi meu patrão, veio ser meu funcionário. Uau. O que era aquele meu patrão que eu trabalhei 3 meses. Aí ele veio ser meu funcionário. Né? Meu Deus. Aí segue dessa maneira. Com 15 anos, eu desmanchei a casa da minha mãe. Fiz uma outra casa, mais simples, para poder desmanchar a primeira que eu tinha feito para fazer de novo, porque era aquela que a gente fez para se virar. Né? Aí eu fiz uma casinha para ela melhor, bem melhor. Para ela, não para vender. Hein? Para ela, cara.
para ela. Na verdade, a família, né? Todo mundo ainda morava lá. Com 15 anos eu compro meu primeiro carro zero, eu já tinha os carros de trabalho, e já compro o primeiro zero. É mesmo. Que eu sempre fui alucinado por carro. Aí já era luxo, né? Aí já era. Já era luxo. Então, é aquela história. As coisas vão seguindo por esse caminho, sempre procurando crescer dentro do porta a porta, mas nós tínhamos uma dificuldade. A economia, naquele tempo no país, era muito complicada. Por mais que você trabalhasse muito, as conquistas eram muito difíceis. Sim. Isso tudo era custa de muito trabalho. A gente nunca perdeu um dia de trabalho. Você veja que isso é trabalhado de dia e de noite, de domingo a domingo. Né? Não se perdia um dia de trabalho, de jeito nenhum. Né? E podia estar fazendo sol, podia estar chovendo. Natal era uma beleza, não perdia o Natal nem a pau. Você vendia as cadeirinhas, entendeu? Rapaz, ali você vendia, ele vendia que era uma beleza. Porque mas na sua época, as crianças pediam e você não ia comprar no dia do Natal? Enquanto muitos outros da sua idade estavam preocupados com outras coisas, né, também. A minha mãe fala, num vídeo que vocês viram, que eu nunca fui criança. Sim. Realmente, eu nunca não tive tempo para ser criança. Não havia tempo para isso. Né? E eu fui dentro do porta a porta, trabalhando, dentro dessa pegada do porta a porta. Com 17 anos, engravido uma menina, uma namorada, e fui pai, com 18, né? Bem novo. Sim, deixa eu voltar um pouquinho nos 12. Com 12 anos, a minha mãe, depois que nasceu esse filho, ela já não... Falou, agora não espero mais. Eu estava esperando para me separar, mas agora não dá mais. Houve essa conversa entre vocês? Hein? Houve uma conversa? Houve. Eu e minha mãe, nós não somos mãe, nós somos amigos. Nós temos a mesma idade. Desde aquele tempo, tínhamos a mesma idade. A gente falava... Que legal. Com a mesma idade. Incrível. E você é muito maduro, né? A minha mãe disse, vamos separar. Eu falei, tá bom. Mas o separar, as pessoas eram tão diferentes. Meu pai ficou dentro de casa. Morando em casa, comendo, fazendo a comida dele, não sei o quê. E ele ia ficar ali o tempo que quisesse. Aí, com 12 anos... Mas ele aceitou bem isso? Não, nunca aceitou. Com 12 anos, eu chamo ele, pai, já tinha um ano... Foi depois que o menino nasceu. Né? Pai, não tem sentido o senhor ficar aqui. Deixa a mamãe viver a vida do jeito que ela quiser. Vai viver a sua. Não há sentido. E eu ofereci a ele um salário e meio para que ele saísse. Gente, a gente tem uma criança de 12 anos. Imagina isso. Dos pais, da família inteira, assumindo né? esse papel na família e também negociando com o pai. Aí eu já tinha uma irmã 2 anos mais nova, já tinha um bebê de um ano e ainda aposentando meu pai. Né? Então você veja que a carga já era muito grande para um menino. Não foi uma infância de brincadeira, foi uma infância de trabalho. Aí meu pai morou 1 ano e pouco em São Paulo ainda, saiu de lá, foi para a casa de uma pessoa, uma pessoa que frequentava a mesma igreja que ele, morou mais 1 ano lá, aí ele veio embora para o interior aqui do Rio Grande do Norte. Mas você continuou pagando o salário para ele? Até hoje. Engraçado é que ele tem 97 anos e ele me liga todo dia 30. É mesmo? É para me lembrar da mesada dele. Para lembrar. Ele chama de mesa. Ele chama de mesa. Sim. Todo dia 30. Até hoje ele não... Ele não... Ainda desconfio que eu não vou pagar em dia. Depois, eu acho, não é possível. Porque... porque te lembra, né? Tem que te lembrar. Dia 30 ele me liga. Há uns 2 meses atrás ele não ligou. Falou, tá doente. O que aconteceu? O que aconteceu? Aí ele ligou para o Vinícius, que é uma pessoa que trabalha comigo. Não, ele ligou para mim. Tá resolvido. Acho que não conseguiu Tá falar bem comigo. lúcido mesmo, né? Não conseguiu falar comigo, talvez não tenha visto a ligação. E falou comigo, mas todo dia tem o telefone toca. Oi, pai, tudo bem? Aí ele lembrou, e minha mesada está lembrando tudo. E do porta a porta para construção, cosmética, como é que se deu isso? Aí que tá. Em 86, no plano cruzado, houve uma situação financeira muito melhor no país. E naquele momento,
como vocês já viram, eu não tive nenhum tipo de formação, de orientação. Sim. Tudo foi Na raça mesmo, na raça. Tá? A única orientação que eu tive foi de ver meu tio trabalhando no porta-a-porta, que eu fui. Dentro disso aí, tudo que foi criado dentro do porta-a-porta foi eu que criei, porque todo o sistema do porta-a-porta estava errado. E eu saí arrumando. Processos. Os processos estavam todos errados. E eu saí corrigindo esses processos. E a gestão de pessoas também, né? Que isso Exatamente. aí é cada cabeça de um E jeito. eu saí ajeitando, está errado, isso está errado, não é assim, assim. E eu saí consertando tudo aquilo. Em 86, no plano cruzado, nós tivemos uma boa oportunidade. A economia do país deu uma boa mudada. Mas aí eu tinha 19 para 20 anos. Naquele momento que eu quis viver um pouquinho que eu não tinha vivido. Então, não que eu não trabalhasse, mas eu aproveitava um pouco mais. Eu já tinha carro novo. Sim, aí as gatinhas começaram. As gatinhas davam em cima. E eu mudava, né? E foi. Claro, Aí Você tem que aproveitar um pouco. Um jovem. aproveitei um pouco. Então, eu ganhei, mas gastava. Isso em São Paulo. Em São Paulo. Eu ganhei, mas gastava. O plano cruzado foi uma coisa rápida demais. Você vê, rapidamente começou a faltar as coisas, não tinha mais produtos, não tinha mais nada. Voltou aquela economia dura, do mesmo jeito. Sim. Mas eu aprendi. Eu posso começar a falar das lições, porque eu aprendi as lições desde criança. Então, a vida é o seguinte, tudo está ali, você vai ver se quiser, se não quiser, mas está na sua frente, tudo passa na sua frente. Né? Eu aprendi a lição. Falei, nunca mais eu perco uma oportunidade na minha vida. Como é que eu perdi essa oportunidade? Acreditando que isso não acabava mais. Não pode. Tudo tem um começo e um fim. E tudo tem um começo e um fim. É verdade. E quando surgiu a próxima grande oportunidade? Em 94 chegou o Plano Real. Eu era um craque no porta-a-porta. Até todos esses anos formando, Vendedores ajustando, também. formando vendedores, com a equipe toda muito redonda, com os processos todos muito bem montados. E nesse tempo você ainda vendia? Não. Ainda vendia. Ainda vendia? Ainda vendia. Todos os processos montados. Já tinha testado todos os tipos de operação dentro do porta-a-porta. Errei, acertei e corrigi. E não sei o que, não, é assim e tal. Eu tinha tentado de tudo. Já sabia exatamente como fazer. E eu pego um 94 Plano Real, todo arrumado, todo pronto. Aí eu falei, agora vai. Aí você diversificou. Não, eu ataquei. Ele cresceu. Eu ataquei com todas as forças que eu tinha. Eu passei 2 anos e meio trabalhando das 6 da manhã às 11 da noite todos os dias. 6 da manhã às 11 da noite. Todos os dias. O Plano Real, que aquela economia ficou boa. O dólar veio para negativo, o dólar chegou a um ponto que aquele um É o mais forte que o dólar. ficou mais baixo. Então, eu aproveitei total esse tempo. E eu realmente mudei. Surgiu muita padrão de loja vida. de... Mas foi Subindo. nessa época que surgiu muita loja de 1,99? Isso, aí eu saio. Até então é a classe média, aí eu saio para o alto aí. Eu dou Foi a um Sim. pulo lá em cima. mudança. Né? E aí E é onde outros entra o sonhos. cosméticos. Por quê? Outros Nesse final de temporada aí do porta a porta, o cosméticos, o perfume, era uma mercadoria muito importante. Para 50% da venda era perfume. E o Aqueles padrão de contratipos. consumo do brasileiro começa a mudar, muito mais para bem-estar. Aquele contratipo vendia muito. Né? Sim. Porque o porta a porta era muito as mercadorias muito sazonais. Por exemplo, racionamento de água, baldão com tampa. Né? Frio, cobertor. Choveu, guarda-chuva. Choveu, guarda-chuva. Então, uma noite desgraçada de frio, no outro dia, pede cobertor, porque o cara está lembrado do frio que ele passou ontem à noite. Sim. Mas você tinha estoque? Eu tinha todos os esquemas de montado de porta a porta, eu tinha todos Sim. a E mercadoria. os fornecedores, você tinha os Eu canais? tinha mercadoria que chegava em 2 horas. Entendi. Eu tinha tudo, eu era o primeiro, sempre fui o primeiro. Era o primeiro para tudo. Na cobrança, o pessoal recebia dinheiro em São Paulo dia 10, pagamento, e dia 25, vale. Os funcionários públicos, dia 30 e dia 15. Sim. Que dia que eu fazia a cobrança? O cara recebia o dia 10. Que dia eu fazia a cobrança? Dia 11. Eu fazia tudo. Eu cheguei a fazer 1000 cobranças no dia. Não podia beber água, não podia usar o banheiro, não podia comer.
Começava às 6 da manhã e terminava à meia-noite. Era tudo esquematizado. Olha a estratégia. Que lindo. Não bebia água. Era um dia sem beber água. Não mata ninguém um dia sem beber água. Entendeu? Não usava banheiro. Era tudo montado. Para não perder Se eu tempo. bebesse água, eu usava banheiro. É. Então, não podia perder tempo. Por quê? Porque se você receber o dinheiro hoje, amanhã você tem dinheiro. Aham. Depois da manhã, menos, e depois menos ainda. Se for Aí deixar para acabou. cobrar depois. Então, enquanto as outras pessoas trabalhavam com 60% de resultado, eu trabalhava com 95%. Funcionava assim, eu saía para cobrar 100 mil, trazia 97 mil, 95 mil. Os outros saíam para cobrar 100 mil, cobrava 60. Nessa época Pela você tinha quantos morosidade. anos? Sim. Tá? Nessa época você tinha quantos anos? Do Plano real. Do plano real já estava velho. Já Velho. tinha Velho. 28. Já tinha 28, 27 anos. Até aí, eu era classe média. Tinha uma boa casa, tinha bom carro. E continuava. Mas não existia. Classe média não existia. Tá? Eu era classe média teimoso, porque não existia classe média. Ou você era pobre ou você era rico. Eu era rico. É. Então, não existia a classe média. Pode observar e ver, não tinha isso. O classe média era um teimoso da vida. Era uma desgraça a classe média. Entendeu? Tava nem lá nem cá. Nem lá nem cá. Aí eu mudo de classe social aí por conta desse dinheiro que eu ganho nesses 2 anos e meio, que realmente... Como assim? Porque eu tinha uma equipe bem montada e eu conseguia resultado 3 vezes mais. Sim. E você não se tornou visado por isso? Sim. Eu sofri, por isso que eu estou aqui no Rio Grande do Norte, foi por causa disso. Foi nessa hora que você resolveu voltar. Porque o que eu faço? Além, eu comprei muita coisa na periferia. Sim. Imóveis. E eu gostava de 2 cores. Não gosto. Tá? Carro? Eu gosto de 2 cores. Cores. Amarelo Caterpillar e azul bique. Sério? Amarelo Caterpillar e azul bique. E o verde também, mas essas 2 cores eu acho especial. Eu achei que você ia dizer Amarelo verde. Caterpillar e azul bique. Então, todas as coisas que eu comprava, eu pintava de amarelo Caterpillar. Aí já sabia que era seu. Olha a merda. Não, e bom que assim, nada discreto, né? Olha a merda. Já sabia. Quando eu saio do plano real, termino o plano real, eu compro uma casa do lado do Shopping Morumbi Sim. e compro para morar. Eu vou morar aqui do lado, uma casa bacana do lado do Shopping Morumbi. Da casa eu vejo o shopping assim na porta do shopping, na lateral. E passeando em Interlagos, eu vi uma mansão lindíssima que tinha um guarda-sol na frente, casa em exposição com aquele cavalete. Aí eu entro de curioso, coisas de outro mundo. Aí eu compro essa mansão. Você era muito Certo. consumista? Ou você se Eu considera? sempre me permiti, Sim. desde o tempo do menino lá que foi para a churrascaria. É. Eu sempre me permiti. Mas nunca com um passo maior que a perna. Não isso, mas sempre me permiti. Nunca deixei. Audácia sem É, irresponsabilidade. Isso, sem ser irresponsável. Exatamente. Eu sempre me permiti. Eu nunca. Agora, aquela história, eu não podia perder tempo. Sim. O meu tempo valia mais do que o que eu estava consumindo. Eu não podia viajar. Foi o que você falou, na sua primeira viagem Foi com internacional, 42. 42 Eu anos. não podia me dar o luxo de ficar uma semana sem trabalhar. Não dava. Não é que não dava, eu não devia. Tá? E assim foi, eu não devia. Então, ali eu compro essa casa. 1.700 metros de terreno, uma casa de 750 metros quadrados, uma vista São linda, Paulo. uma vista linda para a represa, não sei o quê. Que não devia ter comprado, mas ok. Mas eu abro 3 depósitos de distribuição. Um no Rio Grande do Norte, um na Paraíba e outro no Ceará. E eu começo a distribuir também produtos para sacoleira, Sim. principalmente cosméticos. Nesse momento, eu crio uma marca de cosméticos. Qual? Era Escândalos o nome. Escândalos. Que muda. Por quê? Classe C e D não é fiel a nada. Sim. Então, não querer fazer uma marca... Novidade. Classe C e D fala,
tem novidade. Sim. Classe D não é fiel a nada. Eles são mal resolvidos. Aí quer novidade. Então, não é meramente uma questão de precificação, é realmente novidade. É novidade. Marca nova, coisa nova, embalagem nova. É o mesmo produto, mas tem que mudar a cara. Sim. E, na verdade, os cosméticos, os perfumes são os mesmos, porque eles só conhecem alguns cheiros. Não muda o cheiro que você vai se dar mal. É aquele cheiro, muda o nome e muda a Sim. embalagem. Interessante. O cheiro é o mesmo. Não muda nunca o cheiro. Isso vale para hoje? Até hoje. É igual. Até hoje. É igual. São os mesmos perfumes sempre. Ok. Mas tem até que colocar corante para mudar a cor. É novidade. Agora, quando ele cheira, fala, esse é cheiroso. É o mesmo que ele estava usando. Estratégia aí. Estratégia. Gostei. E o seu olhar, né? Você já começou exatamente. a ver isso. Então, é aquilo que eu falei. Não, nisso eu fiquei craque. Né? Sempre dizendo como é que melhora, como é que faz. E assim fui fazendo. Daí veio essa empresa que terceirizava, era uma empresa pequena, de uma mulher, e eu sabia que eles não iam bem, e um momento eles fecharam, tiveram que fechar a empresa. E você já estava de olho. Não, eu precisei, falei, e agora? Estou ferrado, cheio de pedidos, já tinha essa distribuição aqui, né? Eu vendia muito bem, o meu produto, esse lançamento que eu fiz foi fantástico. E nisso você também treinava as equipes aqui no Ceará? Não treinava. Era só Aí distribuição vai chegar mesmo. essa história aí. Eu não treinava. Vai chegar essa história aí. Aí, quando essa menina quebra, eu tirei a minha matéria-prima que estava lá dentro. E eu precisei finalizar esse produto. Com isso, eu trago uns equipamentos dela e os funcionários dela, para poder, em um galpão que era meu, finalizar aquilo para me entender o que eu ia fazer depois. Nesse momento eu falo, vou montar uma fábrica. Gente. Aí eu monto uma fábrica só para perfumes. Era só perfume. Só perfume. Tá? Aí eu lanço um outro produto, que esse foi mais sucesso ainda. Um produto exclusivo, totalmente exclusivo, inclusive de embalagem, vidro desenhado. Eu desenhei o vidro, desenhei a embalagem total. É um produto completamente diferente. Encontrei na farmácia um vidro de cotonete Johnson & Johnson, um vidrinho azul que tinha uma tampinha assim de papel, bem lindo. Descobri o fabricante. O fornecedor. Fui lá e falei, eu quero esse pote, mas eu quero oval. Essa fábrica estava em concordata, também estava fechando. Comprou a fábrica? Não comprei. Mas fiz a ferramenta e ousei a fazer 300 mil unidades. Nossa. Ousei. E vendi 1.800.000 unidades desse produto. Uau! Meu Deus. Desse produto. Isso foi fantástico. O que eu fiz com esse dinheiro? Reinvestiu. Reinvesti, fiz uma fábrica bem maior. E já para tudo. Já para shampoo, gel e tudo. Fiz uma fábrica moderna. Eu fiz uma mini Natura. Que legal. Toda automatizada, toda. A outra era simplesinha. Essa já era toda. Isso tudo lá em São Paulo. E você sempre gostou de participar do processo? Você fala que você criou a embalagem, desenhou a embalagem. Eu desenho o vidro, eu poder fazer, fiz a ferramenta, tudo. Isso vai até hoje, né? Então, em tudo na sua vida você põe a mão. faz isso, você coloca, tem os seus olhos, tem ali, você não terceiriza no sentido de, eu quero uma casa, pronto, arquiteto tal, não, você Mas o problema é que eu sei o que eu quero. Como é que... Eu já sei o que eu quero. E é muito mais fácil vender se você participar, né? Porque tá ali o que você acredita de verdade, né? Você ama o produto, você vende mais fácil. E você estuda também, né? O que quer, assim... Parece que você sabe, não é só saber o que quer, é entender o que quer também, né? Então você consegue Chega em 2000, tivemos um problema sério em São Paulo, e eu tive um problema sério, porque naquele momento os assaltantes daquela região, que eu morava no Capão Redondo, eu morava, aí não morava mais, mas a minha fábrica era na periferia. Sim. Eu já estava fora, né? Os assaltantes a banco, os bancos resolveram, não vai ter mais assalto a banco. Hoje não existe mais assalto a banco, acabou assalto a banco. Vai assaltar a pessoa, então. Por que não assalta banco mais? Porque no banco não tem dinheiro. Naquele tempo o banco tinha dinheiro. Eu cheguei a entrar no cofre do banco, onde um amigo meu era gerente,
que eu tinha conta, e realmente era como a casa do tio Patinhas. Era uma sala com um monte de prateleira cheia de dinheiro. O banco não tinha mais dinheiro. O cofre do banco hoje é o tamanho de um cofre da casa da gente. Aquele cofrezinho desse tamanho assim. Então, tamanho de um frigobar. Um cofre de banco. Eu sei porque eu botei 2 aqui. Né? Então não tem dinheiro em banco. Então não valia mais a pena assaltar banco. E criminoso, ladrão, isso é uma profissão que você tem que se reinventar, né? Como a gente, né? Sim, claro. O problema é esse. Reinventar. Que eles se inventam. Partiram para sequestro. Uma onda gigante de sequestro em São Paulo. 2001, 2002. 2001 e 2002. Onda de sequestro gigante. Por onde começa o sequestro? Os empresários bem-sucedidos dos bairros. Foi até a mesma época da Patrícia Abravanel, o sequestro dela. Aí já foi mais na frente. Foi. Eles já estavam mais especializados. Sim. Começa primeiro... Aí eles precisaram... Tudo começa no começo. Eles roubam aqui, rouba ali. Ninguém começa roubando banco, não. Primeiro roubam bicicleta. Então eles começaram sequestrando quem? As pessoas do bairro. O dono da escola, o dono do supermercado, o dono da padaria. O dono da fábrica de cosmético. Exatamente. Chega a minha vez. Aí eu fui avisado. Já sabia, né? Aí eu monto um esquema todo diferente de segurança. Vou todo dia num carro diferente para a fábrica. Já faço a fábrica toda com câmera. Já com aquela cruza que eu entro com o carro para abrir um portão, tem que fechar o outro. E já fico todo cheio de proteção. Chego de uma hora diferente, saio, mas sabendo que podia acontecer a qualquer momento. Em 2002, eu sofro sequestro. Chegou a acontecer. Mas eu fugi. E isso você estava saindo do trabalho ou de casa? Saindo do trabalho, me pegaram. 5 quilômetros depois do trabalho, me pegaram. Estavam atrás de mim, me pegaram. E eu fujo. Nessa que eu fujo, eu já tinha acabado de casar aqui com Zamara, que é de Natal. Por acaso, Zamara era prima da mulher do meu gerente. Foi aí que eu conheci ela. Ele te apresentou. Não, então a gente daqui a pouco tem que voltar na história da Zamara. E eu resolvo vir passar um ano aqui em Natal, aqui no Nordeste. Naquele momento, aquele meu amigo lá de trás, que era dono daquela fábrica de embalagem, sim. Quando eu acabo de tirar esses 1.800.000 produtos, caixas que ele fabricou para mim, ele realmente fecha, porque realmente lá não estava bem. Já ia mal, porque ela era filial de uma gráfica muito importante de Minas Gerais, e essa gráfica centenária, mas fez umas compras fora de máquinas, e no momento da economia ruim entraram em falência. E arrastou a Pot Paper, que era essa fábrica que fazia essas embalagens. Esse cara virou meu amigo, a gente ficou amigo, e eu chamo ele para trabalhar nesse novo projeto dessa fábrica nova, que ia ter muito mais produto, ia ter uma linha muito mais completa. E aí ele ia fazer o comercial, aí eu troco com ele, eu falei, você fica na fábrica e eu vou para o comercial, preciso passar um ano fora. Sim. Aí eu venho para Natal. O meu sequestro foi dia 10 de dezembro, dia 22 de dezembro eu saio para Natal já com tudo resolvido lá. Você não chegou a ficar muito tempo no sequestro? Não, eu fugi. E foi a decisão de voltar para Natal. Essa foi a hora de eu precisava sair, porque eles iam vir com gosto de gás para me pegar. Né? Sim. Eles cada vez mais visado. Aí é que eles iam querer me pegar mesmo. Eu fugi. Fugiu. Aí eu falei, não, eu preciso ficar um ano fora. Aí eu venho para Natal. Quando eu chego em Natal, tudo meu é rápido. Eu chego dia 22, tinha um corretor no aeroporto para me mostrar 3 casas. Aí eu olhei as 3 e aluguei uma. Dia 25 chega a minha mudança. Eu peço para fazer mudança dia de Natal. E eu fiz minha mudança dia 25. Dia 26 eu estava trabalhando. Nossa. Para mesmo, não pode perder tempo. Eu me lembro que eu passei 40 dias fazendo auditoria na empresa. Foi? Depois de 40 dias eu estava tudo no meu controle já. Peguei o controle todo para mim. E fui viajar. Tanto tomava conta da distribuidora aqui, como tomava conta da Paraíba, como do Ceará, como fazia as vendas que eu fiquei de vender para a fábrica. Então, eu viajava para Arapiraca, tinha cliente em Arapiraca, tinha cliente em Juazeiro do Norte, tinha cliente no Piauí. Então, eu fazia todo esse trajeto aqui de carro, viajando, visitando cliente e vendendo.
Nesse 1 ano que eu fico fazendo isso, eu descobri que estava tudo errado. Que existia aqui uma possibilidade de venda gigante e ninguém tinha enxergado. Entendeu? Que o pessoal que estava fazendo esse trabalho aqui... Isso você diz aqui em Natal? Não, aqui no Nordeste no todo. Nordeste. Estava tudo errado. Estava tudo errado. Os caras existe um rio de dinheiro aqui, uma possibilidade de venda enorme, eles não percebem. Aí eu ligo para o meu sócio, falo, olha, não vou voltar. Toca aí. Ligo não, fui lá. Falei, quero te vender uma parte da fábrica. Mas eu não tenho dinheiro. Não, você não precisa de dinheiro não, eu quero que você compre. Eu vou dar condição de você comprar. E por que você está fazendo isso? Porque eu não quero mais voltar. Eu descobri um negócio e eu vou ter que aproveitar esse negócio. E isso, Zamara já existia na sua vida? Zamara é a esposa? E vocês já tinham filhos? Não, ainda não tinha. Não tinha nascido a primeira ainda. Aí o porta a porta aqui existia uma mina de ouro e ninguém via. E eu consegui enxergar pela minha expertise, que eu já tinha também lá, que é outra coisa, porque quando o cara fala porta a porta, existe um milhão de jeitos de fazer o porta a porta. O que eu fazia aqui, ainda faço até hoje, era totalmente diferente do que eu fazia em São Paulo. Sim. Era outro tipo de trabalho. Mas você conseguiu enxergar isso? Não, mas eu tinha expertise de rua. Estava pronto. Aí monta um modelo de negócio. Aí o que eu demorei lá, sei lá, anos para construir, eu construí aqui em 1 ano. Sim. Porque era diferente. Já sabia, né? Era diferente. Aí a gente explodiu de venda. Né? Pra você ter ideia, os números são absurdos. Você vê, doce de leite, eu vendia 150 toneladas de doce de leite por mês. Nossa! Calcinha, calcinha não, troço mais vendo no mundo é calcinha. Né? Eu importava 3, 4, 5 contêineres de calcinha da China, aquelas calcinhas sem costura, tipo lupo. Quando saiu aquela calcinha sem costura, o povo ficou louco. As mulheres não estavam mais lavando, não, estavam só comprando e jogando fora. Então, eu vendia demais. Então, as vendas eram absurdas, porque a gente criou um sistema formiguinha, criei pirâmides. Então, na verdade, eu criei um exército de vendedores. Uau. Esse sistema que eu inventei, que o pessoal não tinha se tocado, sabe? Sozinho, criou um modelo de negócio. Criei um exército. Claro, tudo que dá certo, rapidamente se é copiado, né? É lógico. Você tem que torcer para ser copiado, porque senão tem gente que não gosta de ser copiado. Eu adoro. Que tá dando certo. Eu quero que todo mundo me copie, porque é sinal que está certo. Não existe isso. Deu certo, copia. Mas aí também é isso. Você tem essa cabeça para diversificar. Você está na frente. Você foi o promissor. Você nunca ficou chateado de alguém te copiar? De jeito nenhum. Eu adoro. Eu faço é ensinar. É bom, né? Eu sei que você vive de desafio, né? Então, opa, o caderninho caiu, é isso aí. Você não gosta de ficar no mesmice, você não acredita na mesmice, você quer sempre estar na frente das pessoas e dos negócios. E como você estava dizendo ali, que você tem a Companhia do Mármore, né? Vocês Amara, e que para Zamara Eu tô achando esse papo tão bom, tão legal, que tô achando que vai ter o quê? Uma parte 2? Vai ter uma parte 2. Vamos fazer uma parte 2 com ela. Lógico, né? Vai ter mesmo? 2? Lógico, tem que ter. Tem que ter, porque a gente adorou conhecer a história. Tô aqui encantada. Aí eu entro por imobiliário. Sim. Eu preciso estar para o imobiliário. Eu começo a comprar terrenos, e entro por imobiliário. Porque... Para escalar, expandir também os negócios. Porque é o seguinte, eu estava focado no porta a porta, estava com um foco danado ali. O que eu fazia com o dinheiro que eu ganhava? Eu tinha que gastar em algum lugar. Vamos para o imobiliário, que é mais rápido. Você ainda pensava em crescer, em construir mais, ou era uma questão mais de... Era uma meta ainda querer mais? Não, aí vem é o menino que estava construindo as casinhas lá. Desafio, agora virou uma coisa mais... É o menino que fazia as casinhas de boneca, não sei o quê. Não era mais a necessidade. Esse menino, eu gostava. Então, é aquela coisa, eu tinha prazer naquilo. Aí, naquele tempo, eu fiz umas 40 casas em condomínio para vender. Eu só fazia e vendia. Só vendia depois que fazia. Perguntava, tá vendo? Não. Então, eu fiz umas 40 casas, entre Greenville, esses condomínios todos. Incorporador. Mas você continuava também com porta-a-porta? Assim, você nunca... Não quero mais esse negócio, vou para esse. Não, você continuava. Eu continuava com porta-a-porta. Sim. No porta-a-porta, eu criei um exército.
onde eles não podiam pensar. Quem pensava era eu, eles trabalhavam. E eu conseguia fazer com que ninguém pensasse. Sim. Olha, ninguém pensa aqui. Repete o que eu tô Quem pensa aqui sou eu. Vocês escutam eu fazer exatamente o que eu estou Deixa eu dizendo. mandar. Porque o meu trabalho é esse. Até um certo ponto. Sim. Daqui a pouco, o cara, não, eu quero pensar também. Eu quero montar o meu. Aí eu até falei aqui é o começo do fim. Começou o fim. Quando chegou essa hora, Quando você chegou já essa sentiu hora, que eu não conseguia mais controlar, aonde eu punha na mesa 30 pessoas, numa reunião todos os domingos, trabalhava os domingos, 30 pessoas, e eu já tinha situações diferentes, já não era na mesma situação, eu já lidava aqui de um jeito, ali de outro, eu já tinha que administrar esses conflitos, falei, agora a gente pega descendo. E você sabia que se cada pessoa começasse a partir dali a pensar sozinho, ia passar por todas as dificuldades que você passou desde o começo, tudo de novo. Aí, mas é porque... aí eu começo a tirar o pé. Sim. Eu começo a tirar o pé, porque já começa a decadência ali. Eu tirei todo o proveito. Aí tinha um restinho de leite da vaca, ele falou, tirar o restinho, eu vou tirar, mas que aqui vai acabar. Do porta a porta. Sabendo já que... Sim. Que aqui vai acabar. Que esse trabalho eu faço até hoje, só que eu sou 20% do que era, né? Muito menor. Né? Mas você já estava visando outras coisas e focou também, né? E como é que consegue ser focado em várias coisas? Eu tenho uma facilidade de mudar a mente a cada minuto. Tipo assim, se eu estou tratando aqui de cosméticos, é como se eu tivesse o dia inteiro. Se eu estou tratando de mármore, é como se eu tivesse o dia inteiro. Se estou falando de restaurante, é como se eu tivesse o dia inteiro. Se estou falando de construção, é como se eu tivesse o dia inteiro. Então você tem facilidade de entrar e sair Entrar e de um sair. assunto. A minha cabeça, ela vira total. Você acha que praticidade é uma característica sua Sim. que direciona, Sim. conduz essa habilidade? Todos os meus processos são simples e rápidos. Sim. Eu não gosto de processo complicado. Burocrático. Todas as pessoas, burocracia comigo, não. Todas as pessoas que trabalham comigo sabem que não tem que ter burocracia. Você pensou rápido, ensinou rápido, para todo mundo fazer igual e funcionar direito. Ô, Wellington, e nesse tempo todo, o que de networking para você fez a diferença? Ou você acha que foi muito assim, como até agora, né? Tudo na raça. Teve algum momento que você teve, sei lá, alguma mentoria, não mentoria de fazer curso, nada como hoje, né? Tá tanto assim, eu falo... Pessoa inspiradora. Isso. Né, que você... Eu tive um amigo que me ajudou bastante. Eu quando com 20 e poucos anos, 28 anos mais ou menos, uma outra coincidência. Eu tenho um amigo de 10 anos que já é falecido, 10 anos mais velho do que eu, que também é do meu interior. A primeira casa, a segunda casa que eu fiz, a primeira foi da minha mãe, depois eu fiz uma para mim, no bairro, aí depois eu fiz uma segunda casa num local melhor, que não é ainda essa do Interlagos. Essa foi eu que construí. E num bairro melhor. Né? Porque eu saio, na verdade, eu estava na periferia, mas eu estava na periferia favela, e era aquela periferia melhor, vamos dizer assim, aquelas casas medianas, aquelas casas medianas, aí eu fui para ali. E ali eu fui comprar um terreno para fazer essa casa, e na procura por esse terreno encontrei uma que eu achei que valia a pena, e liguei para o corretor falou assim, olha, vamos nos encontrar. Fechamos o preço. Aí eu falei, marca com o proprietário, vamos nos encontrar para assinar o contrato. Ele disse, vamos nos encontrar aqui na frente do hospital Zona Sul, tem uma lanchonete. Falei, então faz o seguinte, tem uma pessoa da minha cidade, que eu não tenho pouco contato com ele, mas conheço, que tem uma loja de bombas ao lado. Vamos nos encontrar na loja de bomba, que eu fico conversando com esse camarada enquanto vocês chegam. Tá bom. Chego na loja de bomba, começo a conversar com essa pessoa, que é do meu interior. Interior da minha mãe. E chega o corretor. Eu sou fulano, que eu não conhecia. Eu sou fulano, tal. Falei, cadê o proprietário do terreno? Era o meu amigo. São Paulo daquele tamanho. Tá vendo? Sua vida é cheia de coincidências, né? São Paulo daquele tamanho. O proprietário era o cara que eu já conhecia. A gente fica amigo depois disso. Wellington, você fica um pouco tranquilo sabendo que
essas coincidências acontecem, vão lhe guiando. Você confia que tem alguém cuidando de você. Tem, que com você é total, especial, porque absolutamente certeza. tem alguém cuidando de você, né? Tem um Deus, eu acredito em Deus, cuidando de você. Tem. E te Pra guiar a sua vida, e você soprando tá- ali, né? Tem. Só que ele tá apto para É. receber, tá sempre atento, sempre aberto, Não tenho confiante, eu não tenho entregue, né? dúvida. Tem sua vida Eu não tenho entregue, dúvida que vai dar tudo por isso certo. recebe. É. Eu não tenho dúvida, vai dar tudo certo. Mas Porque- você já entrou em alguma errada que foi assim, não, isso aqui eu quero, mas... Rapaz, olha, me saí bem de tudo. Alguém cuida de mim. É. Que conselho você daria para aquele menino lá de trás? O que virou o jogo. É. Mas hoje. Aquele menino é um herói. É. Aquele menino ele tem minha admiração. Eu sou louco por aquele menino. Que Eu lindo. só lembro daquilo ali, daquele Muito bonito momento. você honrar aquele menino, né? Aquela história. Aham. Aquele momento da virada ali, da saída do hospital. A saída do hospital é o momento mais Incrível marcante. aquilo. Eu saí sorrindo. E isso, você vê Eu saí com alguma... raiva. Eu podia ter saído com raiva, Sim. porque eu não tinha aquilo, Sim. porque eu nunca tinha comido pudim na minha vida, nem comido uma maçã, e eu saí sorrindo e feliz. Sim. É por isso que eu fiz aquela pergunta lá atrás de qual foi o seu sentimento. Se você transformou aquilo da raiva, se você transformou em raiva, em inquietação ruim. Não, você transformou na sua energia propulsora para Exatamente. conseguir o que você queria. Podia ter sido ao contrário. Com Exato. certeza. É o que Exato. acontece muito. Se A revolta. maioria. É. Podia me revoltado. A maioria se revolta. Se revoltaria. né? Eu não, aquilo ali foi uma beleza. Ainda bem que eu comi o pudim. E hoje, Eu vou comer de novo. Vou comer de novo. e hoje Exato, você é isso. tem filhos, homens, e você consegue ver aquele menino em algum dos seus filhos hoje? Consigo. É? E você ensina também? Os meus eu estou tendo a oportunidade de criar 3. Eu tenho 5 filhos. Sim. Eu tenho um que é desse namoro de adolescência, que tem 38 anos. Tenho uma menina do primeiro casamento que tem 28 anos, mas eu não tive a oportunidade de criar. Estou tendo essa pela primeira vez. E eu vejo nos 3, eu estou falando dos 3 porque, como eu não criei os outros, eu fico a gente vê alguma coisa ou não. Esse é mais fácil, porque é no dia a dia, né? Eu vejo os 3 muito parecidos comigo, mas um com cada coisa. E que Né? bom que aquele menino lá de trás hoje tem a oportunidade de viver a vida, né? Mas o menino mais novo, não sei não. Ele está você. vindo aí. Eu falei Ele tá vindo aí com exatamente uma coragem. isso. Eu mostrei a foto dele Aham, hoje foi. para uma outra Ele tem pessoa. uma coragem. E eu falei, olha os olhos Que dele. dá até medo a coragem dele. Ele vem com a sua energia. Ele vem com uma disposição aí. Muito bom de ver. Né? E você casou com uma empreendedora também, né? Com o Zamara, que também não tem medo de trabalho, não tem medo de dar a cara mesmo também. É uma grande vendedora. Zamara foi uma grande aluna, né? Sim. Porque eu, com 36 anos, já com essa história de vida, Sim. pego o Zamara estudante que nunca havia trabalhado fora para nada, né? Pra Então, nada. só estudante Você mesmo. foi o grande Tá? mentor. De uma família simples, né? Ela também não tinha muito para quem se espelhar. E ela vem, só que ela vem para aprender e pronta querendo pra aprender. Isso é lindo. É, Ela vem muito para bacana. aprender. Aham. Né? E eu sempre disse, só aprende quem quiser aprender. Eu não ensino para quem não quer aprender de jeito nenhum. Claro. É. Se você não quiser aprender, está fora. Seu tempo é muito valioso. Né? Nosso tempo é muito valioso para ensinar. E eu- você eu- tem, tá. você E tem eu sempre prazer digo, disso, quem né? tem que ter paciência é quem está aprendendo, quem está ensinando, Sim. não. Eu não tenho paciência para ensinar. Aham. Eu quero que a pessoa que esteja aprendendo tenha paciência. Ela está aprendendo. Eu não preciso ter paciência, não. E você, com isso, tem 2 grandes mulheres na sua vida. Sua mãe e sua esposa. Que bacana. Aí a gente está aí com esses... Aí eu vejo muito no Davi, porque ele é muito corajoso. Ele tem eu- tem uma energia. Vendo Davi, agora suas energias se renovam, não? É. Para Porque... seguir. Quanto tempo a gente tem? Tecnicamente, a gente já estourou o tempo. Mas, Não, mas a eu ainda gente- tenho uma pergunta técnica que eu ainda queria fazer. Mas eu acho que a gente vai para um segundo, como é que vai ser? Wellington, gente, a verdade é que a gente precisa de mais tempo para essa entrevista, para esse MQN. Wellington, você está disposto a voltar para outro episódio? Claro. Então, Ai, Wellington, vamos fazer seria- então esse... Convite formal. É. Tô Segunda- feliz. Formalizar isso A aqui. gente tem que contar a história da gente, tem que ter orgulho sim. E as pessoas têm que saber.
Então, hoje, sobre hoje, histórias. hoje eu não vou nem entrar nas minhas perguntas, que eu tinha 10 perguntas. Não, eu também, eu tinha várias perguntas. Eu não deixei. Eu sei Não, que mas não perguntas é de isso. negócios aqui, né? Mas é tão encantador Não me ver a deixa história. falar, não, porque senão eu falo mesmo. Mas não é isso, é porque eu também tinha perguntas, a Ana Flávia tinha, a gente fez várias, mas assim, é uma coisa tão encantadora essa sua história, e você conta com uma riqueza tão grande de detalhes que a gente consegue ver a sua cara, a gente consegue ver o carro, sentir o cheiro do carro, a gente sente tudo isso. E a gente vai se identificando com a história do. Né, Isso. teve hora muito parecida com meu pai, hora parecida comigo agora, ano passado. Ele veio isso aquele tempo e eu, na minha jornada empreendedora, agora, vivendo o que ele passou naquele. Né, me conectando com a história dele. É muito bom de ouvir. E a gente precisa, eu acho que são pessoas como você que fazem a diferença no mundo, né? Então, que influenciam. E é sobre isso. O MQN também é muito sobre isso, sobre histórias, sobre pessoas. E você tem tanta coisa, não só dos seus negócios, né? Mas na sua vida pessoal, que isso se mistura. Então, fica difícil falar, vamos falar agora dessa empresa, dos negócios. Não. Então, você tem outras histórias que a gente já sabe seria um desperdício. O não MQN contar. é sobre essa energia propulsora que a Exato, gente tem para os negócios, para empreender, para construir, para produzir. É sobre isso que a gente fala. Exatamente. Então, você está sendo formalmente convidado a Obrigado. voltar aqui. Esse é o primeiro episódio, primeiro Obrigado. bloco, onde a gente apenas pincelou, na Nós conhecemos o menino hoje, esse menino que virou o jogo. Pô, E aí vamos ver que jogo ele joga hoje. Né? gostei Obrigado. dessa, viu? Ele virou o jogo e agora está em Que outro jogo nível. ele joga hoje. Aí vamos pro segundo programa. Porque pra gente esse entender jogo de e hoje aprender muito também mais com ele. Esse jogo de hoje você tá sempre virando, tá sempre. E isso também é muito inspirador. Isso é uma história fantástica. Então, Então, Ana, merece. quer convidar então Eu falo as pessoas que para sempre assistirem? que, para mim não existe o impossível, não. Tudo é possível. Linda finalização. Ótima finalização. Então vamos convidar todo mundo que está em Vamos. casa para assistir nosso MQN de hoje, para assistir a parte 2 com Wellington Ribeiro. Obrigado. Muito aprendizado, muito enriquecedor nosso bate-papo. Esperamos todos vocês no próximo episódio. Chique o MQN, próximo Com o episódio. menino que virou o jogo. Obrigada, boa noite. Obrigada, Tchau. pessoal. Até logo.